A gente vive uma era em que é praticamente impossível ficar sozinho. A privacidade é discutida em diversos meios e a gente nunca tem tempo para conseguir ficar um pouquinho a sós com nós mesmos. Existem tantas apps relacionadas às redes sociais que hoje em dia a própria sociologia já estuda se a internet está aproximando as pessoas ou isolando elas em pequenos núcleos. A psicologia também estuda algumas doenças relacionadas a isso, como por exemplo a isolofobia, onde a pessoa tem medo de ficar por conta própria, isolada ou sozinha em algum lugar. E existe também a autofobia, em que a pessoa tem medo de si própria e ela tem medo de acabar causando algum tipo de dano a si mesma. A gente ainda não sabe bem porquê, mas o ser humano precisa desse contato social para conseguir se desenvolver. Talvez seja uma questão evolutiva, onde as comunidades e as sociedades conseguiram ir se adaptando para executar certas tarefas, trabalhos e conseguir se desenvolver. Esta é Jenny, uma garota que com apenas 11 meses de idade, o pai trancou em um quarto, de onde ela só saiu aos 13 anos de idade, porque um assistente social encontrou ela por acidente, por entrar na sala errada. Ela foi privada de todo tipo de contato humano, todo tipo de conversa, e os únicos sons que ela conseguia escutar eram do trânsito lá fora e de alguns pássaros. O curioso é que quando ela saiu, os cientistas tiveram a oportunidade de estudar o que o isolamento pode fazer com uma pessoa. E o cérebro dela estava praticamente saudável. Só que o desenvolvimento social dela era nulo, então ela não produzia sons também. As únicas formas que ela tinha de se manifestar eram através de alguns cuspes, ou então de soprar o nariz, que era a única forma que ela tinha de expor alguma coisa que ela estava sentindo. Nem sequer expressões faciais ela não conseguia exibir. Existem alguns casos também que a pessoa optou por ficar isolada, como é o caso do índio do buraco. Ele vive na Amazônia e foi encontrado algumas poucas vezes algumas pistas sobre ele. E uma delas é que ele sempre faz um buraco com um tamanho específico nas cabanas que ele constrói para viver. O pessoal acha que a família dele foi dizimada por alguma comunidade de brancos, e por causa disso ele de alguma forma ficou traumatizado e hoje vive se isolando, sempre se mudando de um ponto ao outro no meio da floresta. Durante a Guerra Fria, alguns exércitos também fizeram experimentos com isolamento social. Além de isolando as pessoas do contato com outras pessoas, também privando elas de alguns sentidos, como audição e visão. Além disso, o projeto MK-Ultra, que visava controlar a mente das pessoas, usava drogas. Muitas drogas. Existem também as câmaras de isolamento, ou de privação sensorial, onde a pessoa fica flutuando em uma água, em uma câmara que fica completamente no silêncio e no escuro. Algumas pessoas afirmam ter sofrido de ilusões com isso, ao vivenciar essa experiência. Essas ilusões são causadas por uma coisa chamada erro de monitoramento de fonte, que é quando o nosso cérebro não consegue compreender exatamente de onde vêm as informações que ele está recebendo e começa a confundir elas com algumas memórias, fazendo algumas pessoas enxergar rostos ou identificar faces onde na verdade não tem nada. Em algumas salas do silêncio, também distribuídas pelo mundo, a estrutura da sala é feita para absorver tanto o som que a pessoa que está lá dentro, após ficar algum tempo, começa a escutar o próprio batimento cardíaco. Alguns afirmam, inclusive, que conseguem escutar o som do sangue circulando por dentro de suas veias. Existem também algumas comunidades que são isoladas, como, por exemplo, Perth, uma cidade que fica na Austrália, que é considerada a cidade mais isolada do mundo. Ela fica a 2.000 quilômetros de distância da cidade mais próxima. Cidade sendo classificada uma comunidade com mais de 1 milhão de pessoas. Já com menos de 1 milhão de pessoas, existe uma tribo chamada Sentinelese, que vive em uma ilha muito isolada. Na verdade, o seu contato com o homem branco é tão raro que as poucas experiências que eles tiveram acabou levando muita doença para eles e o sistema imunológico deles é muito frágil, tornando eles a comunidade mais frágil do mundo. Mas em termos de distância, quem foi o humano isolado mais distante? No primeiro momento, eu comecei a fazer pesquisas sobre alguém que tenha mergulhado em algum lugar mais profundo na Terra. Acabei descobrindo que, inclusive, James Cameron, o diretor de cinema, conseguiu uma vez mergulhar a quase 10.000 metros de profundidade no que é conhecido como Mariana Trench, a área mais profunda do Oceano Pacífico. Mas acaba não sendo ele o homem mais isolado em termos de distância que nós já tivemos.
Michael Collins, um dos astronautas da Apollo 11, primeira missão enviada por humanos à Lua, acabou não ficando tão conhecido quanto seus colegas Buzz Aldrin e Neil Armstrong. Ambos estavam caminhando na Lua enquanto ele estava orbitando ela, ainda dentro da nave-mãe. Só que durante 48 minutos ele estava passando pela parte de trás da Lua, onde ele ficou completamente sem contato nem com a Terra, nem com os próprios astronautas que estavam na Lua, fazendo ele o homem mais isolado da face da Terra, ou na verdade, fora da face da Terra. Durante esses 48 minutos ele tinha completa incerteza se, ao recuperar contato com os seus colegas, eles estariam vivos, ou se o módulo dele seria conseguido partir da Lua novamente para tentar se acoplar à nave-mãe. Na verdade, isso era uma situação tão real que o próprio presidente da época, Nixon, preparou um discurso para a morte de Buzz Aldrin e Neil Armstrong, porque eles não tinham certeza que eles conseguiriam voltar à Terra após a missão. Ambos os astronautas na superfície da Lua sabiam que existiam chances de eles nunca voltarem para a Terra, e ainda assim eles aceitaram a missão. Muitos erros poderiam ter acontecido, como uma falha do módulo de decolar a partir da Lua, ou explodir, ou mesmo decolar fora do ângulo correto e nunca conseguir se acoplar à nave-mãe, ou cair de volta na superfície da Lua. E por causa disso eles estavam muito a par desses riscos. Eles poderiam simplesmente ficar vivos, isolados na Lua, sem conseguir um resgate. O discurso preparado por Richard Nixon para o caso de uma falha na volta da missão, traduzido para o português, ficaria mais ou menos assim. O destino ordenou que os dois homens enviados em paz para a Lua para exploração, em paz, ficarão na Lua. Esses dois homens bravos, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, sabem que não há esperança para o resgate, mas também sabem que há esperança para a humanidade em seu sacrifício. Michael Collins, inclusive, afirmou que por 6 meses, durante o preparamento da missão antes do lançamento, esse era o maior terror dele. Saber que, após os 48 minutos de puro silêncio, ele podia jamais ouvir o retorno de seus colegas. Mas ele afirmou que não cometeria suicídio. Ele disse que voltaria para a Terra como um homem marcado para o resto da vida. Às vezes a gente também não tem uma real noção de quão distante ele estava naquele momento. A maioria das representações entre a Terra e a Lua acaba mostrando elas muito perto e a gente acaba perdendo uma real visão de como a Lua é distante do nosso planeta. Para vocês terem uma noção, esta seria a real proporção da distância. Uma curiosidade é que a luz que bate na Lua e vem até a Terra leva cerca de 1 segundo para fazer isso. Então, tecnicamente, a gente sempre está olhando para a Lua 1 segundo atrasado. Nós também temos alguns objetos que estão em extremo isolamento. É o caso da Voyager 1, o objeto feito pela humanidade que está mais distante do planeta Terra. Ele está tão distante que já passou de Plutão há alguns anos. Em 2009, estimava-se que ele estivesse a 16 bilhões de quilômetros da face da Terra. Uma curiosidade também é que a Voyager 1 levou uma placa capaz de transferir alguns dados. Nela haviam vídeos, fotos, diversas músicas e alguns padrões matemáticos para que, caso alguma espécie alienígena daqui a milhões de anos a encontrasse, conseguisse tentar fazer alguma noção do que era a humanidade e do que era a vida na Terra. Uma das músicas que estava nessa placa com o objetivo de representar o sentimento da humanidade por acreditar que éramos os únicos no universo, esse sentimento de solidão, era uma música de Blind Willie Johnson. A música era chamada de Dark Was the Night, Cold Was the Ground. A noite estava escura e o chão estava gelado. Ele ficou cego aos 7 anos de idade, quando uma madrasta dele jogou um produto químico nos seus olhos, como uma forma de vingança do pai. A música dele não tem nenhuma letra, apenas alguns gemidos e o som de sua guitarra. Ele morreu só, vivendo nas ruas, dormindo em caixas de papelão e se cobrindo com jornais. E hoje a música dele está lá, a mais de 16 bilhões de quilômetros de distância, representando um sentimento da humanidade.
Mas e nós? Quando que a gente está realmente sozinho? Hoje em dia, cerca de 6 bilhões de SMS são enviados todos os dias. Lembrando que existem apenas 7 bilhões de pessoas no mundo. Outra coisa que vale comentar é sobre as teclas do teclado. Nós digitamos todos os dias, certo? Mas é estimado que a tecla espaço corresponda a cerca de 15% de todas as teclas que a gente aperta todos os dias. Em um vídeo do canal do Vsauce, Michael estima que a gente leva cerca de 1/10 de segundo para pressionar a tecla espaço, e que a tecla espaço é pressionada em todo o planeta cerca de 6 milhões de vezes por segundo. Ou seja, sempre que nós apertamos a tecla espaço, nós estamos fazendo isso junto com 600 mil pessoas. Talvez a próxima vez que tu estiver te sentindo sozinho, tudo que tu precise seja um pouco de espaço.